Encarnação, morte, ressurreição. Como esses eventos que dividem a história tocam as nossas vidas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. E nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, como produtividade, hábitos, vida com Deus, vida em comunidade, relacionamentos, e também compartilho recortes da minha vida para que vocês possam estar mais próximas de mim e para vocês verem que a graça no cotidiano, o Senhor está presente em nosso dia a dia. Como vocês sabem, nós estamos na Semana Santa e no domingo nós comemoramos a Páscoa. Então, esse vídeo de hoje foi pensado nesse contexto que nós estamos, de comemoração da morte e ressurreição de Cristo, de nos relembrarmos acerca do seu sacrifício. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês como é que todos esses eventos tocam a nossa vida no cotidiano e por que Jesus morreu na cruz, Talvez seja algo que alguns de vocês vejam e, mas que besteira, todo mundo sabe porque Jesus morreu na cruz. Mas não era o que acontecia comigo. Até, meados de 2016, 2017, que é quando houve realmente a minha conversão, eu não entendia, de fato, o que significava Jesus ter morrido na cruz para mim hoje. Eu entendia, eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz pelos meus pecados, e era por causa da sua morte que hoje eu tenho vida, mas por quê? Então eu quero resumir aqui também, antes da gente entrar no assunto mesmo do vídeo, que é como esses eventos tocam o nosso cotidiano, eu quero trazer esse resumo do porquê Jesus precisou morrer na cruz. A gente sabe que lá no início, quando Deus criou o mundo, Ele criou Adão e Eva e deu uma ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E mesmo assim, eles comeram, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles queriam ser como Deus. E por sermos descendentes desses primeiros homens, nós herdamos esse DNA corrupto. Nós fomos infestados por essa doença que é pior do que o câncer, que toma as nossas vidas, que toma a nossa mente, que toma proporções que a gente nem faz ideia. E então nós vivemos em um mundo caído, em um mundo pós-queda, em um mundo onde foi contaminado, infectado pelo pecado. Só que lá nesse momento, mesmo diante daquele cenário de destruição, de morte, Deus faz uma promessa de que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que era descendente da mulher e que faria tudo novo, que traria salvação. E então essa promessa se cumpre em Cristo Jesus, que vem, é o Deus que se faz homem, é o Verbo encarnado. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para se tornar homem, se colocar em forma de homem, para sofrer, para passar pelas humilhações que nós passamos. A humanidade traz consigo uma humilhação intrínseca. Nós passamos por momentos constrangedores. Jesus passou por tudo isso. Ele sofreu enquanto criança, enquanto adolescente, passou por todos os desafios, passou por tentações e, mesmo assim, ele não pecou. Ele foi fiel, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento nos foi dada uma lei, Deus nos deu a sua lei, deu a lei ao seu povo, mas aquelas pessoas eram incapazes de cumprir perfeitamente a lei. Assim como nós também somos incapazes. Por isso precisávamos de um Salvador. É interessante quando a gente olha ali para Gálatas, que a gente vê ali os judeus que estavam ali acostumados com a lei, com a rigidez da lei. E Paulo vai dizer que a própria lei os condena, porque eles não são perfeitos, porque eles não conseguem cumprir perfeitamente a lei de Deus. Então, se eles confiarem apenas na lei, se eles colocarem a sua esperança na lei, a própria lei os condena. A própria lei é para a perdição deles. Nós precisamos de um Salvador e Cristo vem
como esse Salvador, como esse Remidor. E ele faz o que a gente é incapaz de fazer, que é justamente cumprir a lei perfeita de Deus. Deus é santo. E a palavra de Deus nos diz para sermos santos como Ele é santo. A palavra de Deus nos mostra que Deus não coaduna com o pecado. Que Deus não aceita o pecado, Ele é santo, Ele é totalmente separado, Ele é totalmente distinto da sua criação. Então, Ele não pode se juntar com o pecado. E Jesus vem justamente para resolver esse problema, para fazer com que nós que cremos em Cristo sejamos lavados pelo seu sangue, sejamos limpos de todo o nosso pecado e que toda a culpa, toda a sujeira, toda a imundície foi removida ali na cruz para aqueles que creem em Cristo. Então Jesus vem, se sacrifica em nosso lugar, Ele sofre, Ele padece, Ele tem o seu sangue derramado e Ele tem uma morte cruel, uma morte lenta, uma morte sangrenta, uma morte humilhante, que era a pior morte daquele momento da história, de forma que até os cidadãos romanos, que eram bandidos, que eram maus, eles não eram mortos dessa forma, porque isso pegava mal para os romanos, né? Então eles viam essa morte de cruz como algo humilhante. Mas Jesus foi entregue justamente no madeiro, de uma forma extremamente humilhante naquela cultura, uma morte dolorosa. Mas a sua morte teve um propósito de nos unir a Deus novamente. Aquela união que foi perdida lá no Éden por causa do pecado inicial. Ela é resgatada em Jesus Cristo. E nós somos colocados, inseridos em sua família. Nós agora somos filhas de Deus. Nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Se nós vivemos uma vida buscando agradar ao nosso Deus, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos limpas, remidas, lavadas por aquele sangue carmesim, aquele sangue puro derramado na cruz. E a teologia chama de dupla imputação. No momento em que Cristo morre ali na cruz, os nossos pecados, os pecados dos que creram em Deus pela fé lá atrás, que creram em Cristo, que creram no Salvador lá atrás antes de Cristo, e aqueles que creriam no futuro, foram colocados ali na cruz do Calvário sobre ele. A ira de Deus, que é justo, que não coaduna com pecado, foi derramada sobre o seu próprio Filho ali na cruz. E ele pagou pelo nosso pecado. É como se no tribunal de Deus, no momento que estava batendo ali o veredicto, Jesus disse: eu sou culpado, eu pago pela culpa deles. Eu me considero culpado. E ali a justiça é feita em Cristo Jesus, porque ele se coloca como o substituto, como o cordeiro que vai ali nos substituir. Então, a nossa culpa é colocada sobre ele. Ele morre. Ele ressuscita em glória e recebe um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Senhor. Ele foi coroado em glória, ele morreu, mas ele ressuscitou. E é por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje realmente nós temos vida. E como eu falava, é dupla imputação. A primeira imputação é o nosso pecado sendo colocado. Imputar é colocar sobre, né? Então o nosso pecado é colocado sobre Jesus. Mas isso ainda não basta. E aí vem a segunda parte dessa imputação. Lembra que a gente comentou que Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Então a sua justiça perfeita, tudo aquilo que ele cumpriu, ele não pecou no seu tempo aqui na Terra, enquanto ele estava,
vivendo aqui entre nós, ele em nenhum momento pecou. Então essa justiça perfeita, se cremos nele, é imputada sobre nós. Agora, Deus olha para nós e nos vê limpos, lavados, remidos. E agora nós podemos nos achegar até Ele. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós podemos e temos esse acesso ao nosso Deus Pai, por causa de Cristo e por intermédio dele. Em seu nome, por causa do seu sacrifício, nós chegamos até Ele. E essa é a boa nova do Evangelho de Cristo. Mesmo sendo pecadores, mesmo estando nas trevas, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma viva esperança de que nós fomos reconectados com o nosso Deus. Essa é uma ótima notícia. Nós estávamos condenados à destruição, à morte, mas nós recebemos uma nova vida e uma perspectiva de um futuro livre do pecado, livre da dor, livre do sofrimento, estando eternamente com o nosso Deus, estando eternamente com o nosso Jesus Salvador. E o ponto do vídeo é como essa boa notícia vem ao nosso cotidiano, nos ajuda a viver nos dias de hoje, né? Então, quando a gente tem essa mensagem, quando a gente lembra do Evangelho, quando o Evangelho é o ímpeto que nós vivemos nossa vida, isso vai trazer uma nova perspectiva para a vida que vivemos, uma nova perspectiva nos relacionamentos que vivemos, uma nova perspectiva acerca do que nós vemos no espelho. Tudo muda, tudo precisa mudar se nós temos em mente, se nós temos no nosso coração a verdade do Evangelho de Cristo. Cristo se sacrificou por nós e toda a nossa vida se resume ao servir. Nós somos chamados para imitar a Cristo. Nós somos chamadas a servir a Ele primeiramente e servir aos nossos irmãos, servir ao nosso próximo. E quando servimos as pessoas ao nosso redor, nós também estamos servindo a Ele. Nós também estamos adorando a Ele por imitar aquilo que Jesus Cristo fez na terra. Ele nos deu seu exemplo. Mas muitas vezes, mesmo sabendo de tudo isso, nós vivemos vidas sem levar essa verdade em conta. Nós não temos compromisso com as coisas que nós fazemos. Nós fazemos tudo de qualquer jeito. Nós não temos compromisso com as pessoas ao nosso redor. Nós só pensamos em nós mesmos, só pensamos em nosso próprio umbigo e em nossos próprios interesses. Mas Jesus veio justamente abrindo mão da sua glória, abdicando de tudo aquilo que lhe era de direito. Ele abriu mão e se fez carne. Jesus nos ensina que a nossa vida precisa ser uma vida de serviço, uma vida de sacrifício, uma vida outrocentrada, ao invés de ser autocentrada. Não que nós vamos colocar o outro como o centro dos nossos corações, né? É uma vida cristocêntrica, em primeira mão, né? Nós vivemos à luz de que tudo que fazemos é para a glória de Deus, é por causa de Cristo, que Ele é o que nos move, que Ele é o porquê de nós fazermos o que nós fazemos. Mas nós precisamos olhar para o lado. E essa é a parte do outro centrada. É a gente abdicar dos nossos próprios interesses para servir as pessoas ao nosso redor. É uma vida buscando obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós pratiquemos boas obras. Essa é a vontade de Deus. E as boas obras que praticamos
é para os outros, mas isso não se resume em juntar uma feira, em juntar alimentos e sair distribuindo para comunidades carentes. É todo dia. É na forma como a gente trata o nosso marido, como a gente cuida dos nossos filhos, como a gente conversa com os vizinhos, como a gente trata os nossos pais. O Evangelho precisa estar em todo momento em nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo, porque Deus está presente. Nós precisamos viver uma vida cientes de que estamos diante de Deus. Mas a morte e ressurreição de Cristo também nos traz um renovo. Porque nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis em nossa caminhada e nós podemos ser consoladas com a verdade de que Cristo morreu por nós, que Cristo veio em nosso favor, se sacrificou por nós, nos amou de uma forma que ninguém poderá nos amar. E Ele ressuscitou em glória, e Ele nos prometeu que um dia virá nos buscar, que um dia nós estaremos sempre com Ele. Então ter essas verdades em nossa mente nos traz esperança em nossos dias, nos traz alegria em momentos de tristeza, em momentos de luto, em momentos de provações. Nós somos consolados com essa verdade, com essa promessa. A morte e ressurreição de Cristo também nos lembra que nós somos filhas amadas de Deus, que nós somos remidas, que nós temos uma nova identidade agora. E independente do que façamos, independente da nossa profissão, independente das quedas no meio do caminho, independente das frustrações, independente de qualquer coisa, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nosso lugar como filha de Deus está assegurado. Da mesma forma que você não pode deixar de ser filha do seu pai, não pode deixar de ser filha da sua mãe, está em seu DNA. Não tem como fugir disso. Também não tem nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Porque nós somos agora filhas, 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 amadas, lavadas, remidas. Agora nós somos família de Deus. Então tudo isso, toda a forma, toda a vastidão da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, o Evangelho toca. O Evangelho abrange tudo isso. O Evangelho são as lentes que nós olhamos o mundo, que nós olhamos as pessoas ao redor, mesmo que elas não creiam em Cristo, elas são imagem de Deus. E mesmo que elas não creiam, nós cremos. E elas precisam ver luz em nós. Elas precisam ver que nós agimos de forma diferente. E isso testemunha acerca de Deus. Isso testemunha acerca do nosso Pai. Todas as áreas da nossa vida. Todos os dias mais comuns, mais rotineiros, mais cotidianos que sejam. Nós precisamos viver cientes do que Cristo fez por nós. Quando nos desentendermos com alguém, nós vamos lembrar que nós somos perdoados por Deus e que nós podemos perdoar a pessoa que nos ofendeu. Quando nós estivermos frustradas, cansadas, nós podemos lembrar que Cristo nos deu uma vida nova, que Cristo nos deu saúde, que nos deu fôlego de vida, que nos deu pernas, braços, que nos deu uma perspectiva de futuro, de um futuro pleno e feliz. Então nós podemos viver aquela situação com a mente ligada em Cristo, entendendo que Ele prometeu que não nos deixaria órfãos,
que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo e porque Ele nos deu o seu Santo Espírito que habita em nós. Você consegue ver como tudo tem a ver com o Senhor. É tudo para Ele, é tudo por meio dEle, é tudo por causa dEle. Então nós podemos viver vidas diferentes da que muitas vezes nós temos levado sem levar em conta a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver graça para todo lugar que nós olharmos. Que nós sejamos levadas a viver vidas diferentes com mansidão, com paciência, com amor. Que o Senhor nos ajude. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha sido bênção na sua vida. Me conta aqui nos comentários o que você achou, vamos conversar pelos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém. Semana de Páscoa, né? Semana Santa, semana que as pessoas vão compartilhando mensagens, então compartilhe também nos seus grupos, no seu Instagram, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você, se te ajudou, então também poderá ajudar outra pessoa, poderá ser bênção na vida de outra pessoa. Deixa seu like, isso me ajuda muito, isso faz com que o YouTube entenda que esse é um vídeo bom e possa entregar para outras pessoas. E é isso, galera, um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.